Pessoal do primeiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Aqui é o professor de vocês, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte. Pessoal, mais uma aula aqui nossa no canal da escola, tá? Mais uma vez aí tratando nossos assuntos dentro de História da Arte. E agora mais uma vez a gente vai dar continuidade ao assunto, lembrando que vocês têm lá tanto no livro de história de vocês, falando sobre o Egito Antigo, tanto na parte do livro de artes, tá? Especificamente falando sobre manifestações artísticas dentro do Egito Antigo, e a nossa disciplina ela vai mesclar justamente aquilo que tem de todo o conteúdo dentro do Egito Antigo. Então a gente vai fazer uma introdução, conhecer ali as principais características, e a gente vai também ter uma especialização. No caso, a gente vai adentrar, a gente vai concentrar nosso conhecimento dentro das grandes manifestações artísticas dessa grande civilização, nesse grande mundo da antiguidade, tá? Então lembra, tem lá no livro, tá? A gente está concluindo ainda os últimos assuntos, no caso, dentro desse módulo. Acredito que na próxima aula, quando a gente vai falar sobre algumas principais civilizações ali na Ásia, tá? Que é os assuntos que vocês estão trabalhando dentro de história geral. Então a partir da próxima aula a gente conclui e a gente já começa um outro módulo, tá? Especificamente aí dentro de história da arte, tá? Então tem algumas atividades no livro, então vocês vão sempre atualizando, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então pessoal, mais uma aula aí, sejam bem-vindos, tá? A gente vai falar hoje sobre o Egito, numa grande civilização que teve vários avanços, tá? Teve um desenvolvimento aí gigantesco, tem várias particularidades interessantes. Acredito que todo mundo que gosta de história se interessa bastante pelo Egito Antigo, porque é uma história muito fascinante, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Trouxe sempre alguns slides para vocês e, como sempre, em nossos assuntos a gente trabalha na introdução falando sobre a geografia, tá? Então a gente sempre leva a parte geográfica através de mapas, através de algumas imagens, para a gente ter uma conexão boa sobre a localização, tá? Sobre todas essas partes geográficas dentro do nosso assunto. Então, como sempre, mais uma vez eu trago para vocês aqui, tá? Aqui ao meu lado tem um textinho para vocês situarem, situado ao norte e nordeste da África, o Egito. Ao norte é cercado pelo mar Mediterrâneo, ao sul pelas cataratas do rio Nilo, na Núbia, e a oeste pelo deserto da Líbia, tá? E ao leste faz fronteira com o Mar Vermelho. Ou seja, é uma região ali estratégica, tá? É uma região que tem um relevo, que tem todo um clima ali que todos esses pontos principais ele acabaram influenciando a civilização que iria transcorrer nesse período ali da antiguidade, tá? Então aqui o mapa que eu trago hoje é o mapa em relação à parte geográfica e à parte política regional atual, tá? Contemporânea. Então, como vocês podem ver, aqui eu estou tratando da própria África, tá? Um grande continente onde grandes civilizações elas começaram a ter uma coletividade muito forte naquele período ali da antiguidade, tanto na África, posteriormente ali na África, depois na Ásia e na Europa também, tá? Então voltando aqui, a gente tem grandes países, tá, dentro do que a gente chama hoje do grande continente africano. Então, como vocês podem ver aqui especificamente onde a gente fala do Egito, tá? É um grande país, tá? Ele tem um desenvolvimento aí comparado politicamente a outros países aí dentro da África. Ele tem um desenvolvimento muito avançado, tá? Tanto na parte do comércio, tanto na parte até das próprias indústrias, tanto na parte do transporte e comunicação, tanto na parte militar bélica também. O Egito aí com grandes atrações, tá? Em todos os setores, tanto a parte social, a parte econômica, a parte religiosa também é sempre bastante rica, tá? Então, passando aqui nossos slides, eu trago aqui também alguns mapinhas para vocês. Quando a gente está falando especificamente do Egito Antigo, vocês têm que lembrar logo do Rio Nilo, tá? Então, como a gente falava, né, grandes filósofos, grandes historiadores que falam que sempre o Egito ele é a dádiva do Nilo, tá? É um presente, tá? Se não fosse ali as águas do Rio Nilo, provavelmente essa civilização ela não tinha
tido uma grande dimensão que teve naquele período, tá? Se transformando numa grande civilização, com grande poder econômico, militar, bélico, tá? Político e social, com grandes características, tá? Então, quando a gente lembra do Egito Antigo, a gente tem que logo associar ao rio Nilo, assim como a gente associa a Mesopotâmia aos dois grandes rios daquela localidade, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então aqui eu trago 3 imagens que mostra justamente essa parte geográfica atrelado ao rio Nilo. Então eu coloco aqui para vocês, ó, essa partinha aqui, onde a civilização egípcia ela começou a transcorrer, ela começou a fazer uso de uma coletividade, uso de uma dinamização de vários setores dentro daquele período, tá? Então, como vocês podem ver, o rio Nilo, ele passa ali por grande território dentro da África, passando ali pelo Egito, tá? E tem aqui nessa imagem do meu lado grandes construções que a gente vai falar mais lá na frente, grandes obras, tanto obras hidráulicas, tanto obras de produção mais da própria arte, de poderio econômico, tá? Então aqui mostra essa parte azul em relação ao rio, vocês sabem. A parte verde é onde ele deságua, tá? As margens do rio, que você sabe que o rio ele tem uma devastidão também muito grande quando a gente trata das águas dos rios. Então a gente está falando para uso, para banho, para uso ali também da própria agricultura, uso para o transporte. Então, claro que o rio, a água do rio, ela é benéfica, tá? Ela é um elemento principal para transcorrer, para ter um desenvolvimento grande de uma civilização, tá? Então aqui eu trago para vocês logo no início, na formação do próprio Egito Antigo, ele não era unificado, né? Tinham as primeiras populações e esse território ele era dividido em dois, tá? Então tem o Baixo Egito que fica em cima, tá? Cuidado para vocês não confundirem isso, e tem o Alto Egito que fica na parte de baixo, tá? Então esse mapinha aqui do meio eu trago para vocês justamente para vocês terem uma dimensão sobre essa parte geográfica, tá? Então o Rio Nilo é justamente essa partinha azul, a parte que ele deságua, né? A parte que tem um terreno, que tem um solo fértil, é justamente essa parte verde, onde eles também fizeram várias obras hidráulicas, tá? Então essa parte verde, a verde ali era rica de humus, humus ali é próspero justamente ali por conta daquela matéria orgânica que vai favorecer o uso ali da agricultura e o manuseio ali de grandes quantidades para sobrevivência em relação a alimentos, tá? E por último aqui eu trago um mapinha mais bem detalhado, tá? Então aqui tem umas grandes manifestações artísticas, então a gente pode ver lá o templo de Abu Simbel lá embaixo, que a gente vai falar lá na frente, a Alexandria lá em cima, tá? Em relação ao transporte, em relação aos próprios oásis que tem nesse período, tem até hoje por conta dessa geografia ali desértica, tá? Então tem algumas localidades ali que tem uma água que tem que favorece ali uma agricultura, que cresce plantas que tem mais um conforto se comparar ao extenso território da África, que vocês sabem que é uma semiaridez muito grande, tá? É um calor escaldante que aí tem grandes desertos e aí você sabe que o clima é um pouco mais pesado, tá? Então vamos dar continuidade, pessoal. Aqui eu trago, botar aqui, mas depois eu mostro para vocês essa imagem. Aqui eu trago da aldeia ao império, só para a gente fazer uma introdução. Então vou ler aqui para vocês rapidamente. Agricultura irrigada em local descentralizado, ou seja, logo no início, tá? Quando a gente está falando ali dos primeiros povos que habitaram o que viria a ser o Egito Antigo, eles não tinham uma unidade, eles não eram unificados, tá? Eles eram povos descentralizados, tá? Eles tinham suas políticas, eles tinham suas economias, eles tinham sua parte religiosa, ele tinha suas vestimentas, tinha suas próprias culturas, tá? Então eram as comunidades camponesas, tá? Então eu coloquei aqui para vocês na setinha de baixo, entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo, houve um crescimento populacional. Professor, por que tem esse grande crescimento populacional? Pessoal, a coletividade, depois ali da pré-história, que tem dentro ainda da pré-história que a gente já viu, mas tem ali na parte neolítica a revolução agrícola, tá? A parte de você começar a produzir seu próprio alimento. É claro que isso, o ser humano, ele tem uma vida mais confortável, ele começa a se sedentarizar e assim ele começa a ter uma vida mais próspera, tá? Então assim a coletividade ela aumenta, a densidade demográfica ela aumenta, gerando aí, criando cidades, criando aldeias, criando vilas, e assim as coisas vão se tornando de um núcleo populacional maior, virando aí um império, uma grande civilização, tá? Então, ó,
Lembrar também, terceira setinha, que foram feitas obras hidráulicas, tá? Nas primeiras comunidades, que ali eles começaram a se unificar. Então, o primeiro ponto que essas grandes comunidades que viviam em torno ali do que viria a ser o Egito Antigo, eles começaram a se unificar, a se fortificar por conta de quê? Por conta dessas grandes obras hidráulicas, tá? O que são obras hidráulicas, tá? Lembra que o rio Nilo, Tigre e Eufrates, eles têm seu período de cheia. Então, ao mesmo tempo que o rio ele é benéfico, ele pode também ter uma devastidão, fazer um grande caos dentro ali de uma população. Por quê? Porque são correntes fortes que podem derrubar ali várias localidades que tem em torno dos rios. Então, o pessoal criava algumas obras hidráulicas, que eram diques, que eram canais de irrigação levando a água para outras localidades. Então, o pessoal ali do Egito Antigo, ele começou a se movimentar e a se fortificar em torno dessas obras hidráulicas, tá? E como eu digo a vocês aqui no textinho, eles começaram a formar os nomos, tá? Nomos eram esses grupos populacionais que começaram a se consolidar como um núcleo populacional de uma unidade, tá? Então aqui embaixo eu trouxe para vocês que por volta de 3500 existia ali o Alto e o Baixo Egito ainda, tá? Ainda tem um povo descentralizado dentro desses nomos, e a partir de 3300 anos antes de Cristo tem a unificação desses dois lados, Alto e Baixo Egito, agora se torna um único Egito, tá? O Egito Antigo, e tem o início do período dinástico, ou seja, ali o período das dinastias. Que são essas dinastias? São ali os faraós que começam a se desenvolver nesse período, tá? E aqui atrás eu trago para vocês uma imagem retratando ali em relação à moradia, tá? Como o pessoal, é claro, de uma classe social mais alta, tá? Vivia naquele período ali do Egito Antigo, beleza? E aqui, pessoal, como todos os assuntos, principalmente dentro de antiguidade, a gente fala sobre a estrutura social, tá? Principalmente o lado de estratificação social, ou seja, as classes sociais que elas são estratificadas. Quem nasce família do faraó vai ser sempre família do faraó. Quem nasce escravo vai ser sempre escravo para o resto da vida. Filho de escravo vai ser escravo também, e assim não tinha uma mobilidade social nesse período, tá? Então aqui a pirâmide social no Egito, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Então lá no topo, a pessoa mais importante, né, que atrela a política, que atrela o poder e a religião, é justamente o faraó, tá? Que a maioria deles se intitulavam também como os próprios deuses do período. Então abaixo, tá? Tinha os nobres e sacerdotes, nobres ali que também compõem a família do faraó, mas não era faraó, então era já considerado uma classe mais abaixo, tá? Mais abaixo, perdão. Tinha os sacerdotes, que era o pessoal ligado à religião, tinha os soldados, tá? Os combatentes que faziam ali o exército, os escribas, que eram aquelas pessoas que cobravam os impostos, e aquelas pessoas também que eram responsáveis por escrever a história do Egito, tá? Tinha os comerciantes, o pessoal que lidava aí com os produtos, com o comércio. Tinha os artesãos ligados aí a várias produções dentro do Egito Antigo. Tinha os camponeses e tinha os escravos, que era a base da sociedade, que era a maioria. Escravos vencidos de guerra, escravos estrangeiros e assim várias classes ainda dentro dos grandes escravos, tá? Passando aqui para vocês, a economia no Egito Antigo, como eu falo aqui para vocês, é baseada na agricultura. Os principais cultivos: cevada, trigo, linho, verduras e uvas. A pesca, a caça e a criação de animais também eram práticas dos egípcios. Exploração das minas de ouro, como vocês já sabem, eles são muito hábeis aí, e eles têm toda uma elegância em torno da arte por conta dessa parte do ouro, tá? Então é claro que eles tinham todo um processo de embelezamento, todo um processo, principalmente pelo lado religioso e pelo lado artístico, de colocar o ouro ali como seu ponto principal, como seu elemento principal ali dentro das cortes, tá? E por último também o comércio, tá? Então são essas características aqui que elas vão estar fazendo toda a produção econômica dentro do Egito Antigo. E aqui essa imagem que eu trago para vocês das grandes pirâmides lá atrás, que a gente vai falar lá na frente. Então vocês podem ver que é um extenso território, vários trabalhadores. Então aí tem camponês, tem o pessoal livre, tem os escravos, tá? Então o pessoal todo em torno ali da produção agrícola, tá? Em torno também de grandes obras hidráulicas, tá? Então vocês podem ver que o curso do rio aí ele foi modificado, essas partes aí azuis
com a margem lateral verde, é justamente as grandes obras hidráulicas que eles faziam justamente ali por conta dos canais de irrigação para poder levar as águas do rio Nilo para outras localidades, tá? Pessoal, falando aqui da religião um pouco, tá? É claro que não tem condição da gente trabalhar todo o Egito Antigo em apenas uma aula, mas a gente tem que sempre acelerar um pouco, porque tem muita coisa ainda para ver, tá? Tem atividade, então lembra que tem coisa lá no livro, tanto na parte de história, tanto na parte de arte. Vou agitar um pouco aqui a câmera para vocês. Tá falando um pouco sobre a religião, então tem que lembrar logo, é uma religião politeísta. Lembra lá o que a gente já tinha falado, que é uma religião politeísta, pessoal, é justamente aquela que vem do poli, ou seja, de muitos, de vários, tá? E teísta é justamente ali de deuses, de divindades, tá? Então é justamente uma crença que eles têm vários deuses, várias divindades que fazem o seu plantel ali religioso, tá? Não é uma religião monoteísta que apenas acredita em um único Deus, é politeísta, tá? Abaixo, eles praticavam rituais e sacrifícios, sacrifícios esses tanto de animais, tanto de humanos também, tanto de oferendas em relação à parte agrícola, à parte de bens materiais, e eles acreditavam aí que é um ponto muito forte que a gente tem que sempre lembrar na vida após a morte, tá? Então todo o processo, seja religioso, seja político, seja social, seja econômico dentro do Egito Antigo, eles tinham essa mentalidade, eles faziam essa conexão com a próxima vida, tá? Então aqui atrás eu trago para vocês alguns deuses, então Osíris, Ísis, Horus, então a maioria deles estava atrelado aí a própria natureza, as próprias questões humanas como a verdade, a justiça, a fraternidade, tá? Então vocês veem aqui na parte de baixo alguns que têm características de animais também, tá? Então faz essa ligação, essa conexão com o mundo animal também, tá? Então a gente tem Ra, a gente tem Anubis e assim vários outros. Inclusive, vocês já me perguntaram em sala de aula por conta da minha tatuagem de Anubis, que eu disse a vocês que um dia eu chegaria a tocar nesse assunto. Hoje não tem condições de a gente explicar um pouco mais sobre, especificamente sobre cada religião, mas você sabe que eu tenho, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, tatuado no braço, Anubis, tá? Voltando, e agora a gente já vai mais para o lado específico da nossa disciplina, que é justamente falar um pouco sobre as manifestações artísticas, até porque a gente está trabalhando aqui história da arte, tá? Então lembra, quando vocês estão vendo história geral, tá? Com outro professor, o grande professor é Rafael, meu grande amigo, ele trabalha muito bem a parte geral, que é a disciplina, então ele vê todos os pormenores dentro da parte histórica, o fato histórico, os principais personagens, os principais acontecimentos. Quando a gente trabalha história da arte, a gente vai ver a produção artística daquele período, daquela determinada civilização, daquela determinada momento, daquele determinado fato histórico, tá? Então, aqui, quando a gente vai trabalhar a história da arte dentro do Egito Antigo, a gente poderia muito bem começar a partir daqui, da escrita, da música, da arquitetura, mas é claro que eu sempre trago um pouco para vocês terem um primeiro contato aí com o tema, mesmo que vocês tenham já uma mentalidade, uma bagagem sobre o assunto ou já tiveram isso em história geral, tá? Então eu prefiro que a gente tenha uma introdução ao assunto para que a gente possa adentrar realmente a nossa disciplina do que eu começar a própria manifestação artística do Egito Antigo assim já de cara, tá? Vamos lá, quando a gente trabalha a escrita, vocês sabem que a escrita é justamente o marco principal do que diferencia o período histórico da pré-história da antiguidade, tá? Então antes da escrita nós temos a pré-história, após a escrita a gente tem a história e é o início ali da antiguidade. Então começa ali principalmente com os sumérios, que a gente já viu, inclusive tem a aula específica da arte sumeriana que eu deixei aí para vocês no canal da escola, tá? Foi a aula de semana passada. Então ali tem a escrita cuneiforme, tá? A invenção aí dos grandes sumérios. Aqui a gente vai trabalhar em questão dos hieróglifos, tá? Professor, qual é a diferença? Quando a gente trabalha os hieróglifos, tá? Que é a escrita sagrada dentro do Egito Antigo, a gente já pega essa definição e lembra que quando a gente está falando da escrita sagrada, lembra que eles têm uma grande conexão
com um lado religioso, com um lado espiritual, tá? Então tudo isso, toda essa construção era voltada principalmente para o pós-vida. Então esses hieróglifos, eles são desenhos, tá? Eles são símbolos, eles são algumas imagens que retratam um acontecimento, que retratam ali uma frase, que retrata algum fato que aconteceu naquele período, tá? Então vocês podem ver que são imagens, são símbolos diversos, tá? A maioria deles ali é tanto para o lado geométrico, tanto para o lado puxando ali para os animais, tá? Principalmente ali as aves, tá? Então aqui eu trago duas imagens para vocês terem uma noção boa, ter uma compreensão muito boa disso. Aqui eu trago para vocês a famosa Pedra de Roseta, tá? Que justamente foi a partir dela que os arqueólogos começaram a entender um pouco mais sobre a própria nomenclatura, a própria escrita e a própria diversidade do povo egípcio, tá? Então essa Pedra de Roseta, ela foi a responsável por dar aos estudiosos algumas respostas que antes eles não tinham, tá? Então foi a partir dela, que está lá no Museu da Inglaterra, que alguns estudiosos, cientistas, eles começaram a ter uma dimensão maior, principalmente para o lado aí da escrita dentro do Egito Antigo, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Aqui a gente já vai falar do período da mumificação, então lá em cima eu coloquei para vocês lá a arte e a imortalidade. Então a arte está sempre atrelada à parte da imortalidade, ou seja, pensando no pós-vida, tá? O povo egípcio ele tinha muito disso, então vocês sabem que existia um processo de mumificação, tá? Quando muita gente fala hoje dos egípcios, a gente lembra logo das múmias, a gente lembra logo das grandes pirâmides. Então isso é um marco principal dentro de uma sociedade, tá? Então aqui dos meus dois lados aqui eu trago para vocês primeiro os vasos canopos, tá? Que é justamente onde ficavam armazenados os órgãos do pessoal que era mumificado. Então, para iniciar esse processo de mumificação, eles abriam o corpo, não completamente, tá? Eles faziam uma fissura e ali tiravam os órgãos. E esses órgãos eles eram colocados dentro de alguns vasos com uma mistura que eles faziam ali de óleo para ele se perpetuar em vida, tá? Esse corpo ele era passado um latrão, tá? E assim era coberto e passado alguns dias ali para poder ter uma absorção muito forte, e depois eles eram colocados ali nos sarcófagos, tá? Que é justamente essas vestimentas, tá? Todo esse adereço para o corpo ali continuar intacto e assim preservar ali o corpo, principalmente ali dos faraós, principalmente ali da elite que era do Egito Antigo, tá? Então aqui eu trago para vocês algumas imagens da grande tumba de Tutankhamon, tá? Tutankhamon que é conhecido hoje como Faraó Menino. Então ele começou a governar o Egito, o Grande Egito, com 8 anos de idade, tá? Então ele morreu muito cedo, ele morreu ali com 18, 19 anos, tá? Então ele tinha vários problemas genéticos, tá? Então ele tinha vários problemas de locomoção, ele não era uma pessoa, não era um menino 100% saudável, tá? Fruto desses grandes casamentos familiares dentro da própria sociedade do Egito, tá? Então, quando ele morreu, o pessoal fez uma grande sepultura, colocou dentro ali, pensando no seu pós-vida, vários adereços que ele poderia usar quando voltasse, tá? Então aí tem tanto vasos, tem tanto coisa para transporte, tem tanto sandália, vestimenta dele, coisas que ele utilizava em vida, adereços que ele gostava de utilizar, tá? Então eles foram colocados também em sua tumba, tá? A tumba foi encontrada por Howard Carter, no início ali do século passado, tá? Então é considerada hoje como uma das grandes descobertas, uma das maiores descobertas da história da humanidade. Então aqui está o sarcófago dele, tá? E aqui atrás tá justamente ali a sua tumba, onde ele foi encontrado por Carter, tá? Então vocês podem ver que a parte do sepultamento tem algumas pinturas. Essas pinturas estão muito intactas hoje, tá? Então tem todo esse período em relação à parte de preservação dentro do Egito Antigo.
E agora falando para vocês que a gente não podia deixar de lado, que são as grandes obras dessa grande civilização do Egito, tá? Então eu vou trazer aqui algumas, as mais conhecidas, como eu trago aqui o templo de Ramsés II em Abu Simbel. Aqui tem uma característica muito importante, porque esse templo de Ramsés ele foi modificado, tá? Na nossa história contemporânea, por quê? Porque ia ter uma grande empreitada ali em relação ao Rio Nilo ali na cidade de Aswan, tá? Então eles provavelmente, como esse templo ele ficava ali à margem do rio, quando fizessem toda essa parte de modificação ali, as águas do rio neles poderiam destruir todo esse acervo arquitetônico desse período do Egito Antigo, tá? Então foram investidos aí mais de 40 milhões de reais na época, tá? Isso eu tô falando aí no século passado. Então essas obras elas foram cortadas, elas foram transportadas para mais ou menos aí 60 metros acima, uma montanha acima, para poder ser preservada e não ser destruída ali pelas grandes águas do Rio Nilo, tá? Então elas foram trocadas de lugar, só para vocês terem um conhecimento aí mais profundo, mais específico dentro do templo de Ramsés em Abu Simbel, tá? Então vocês podem ver que é um templo muito grande, tá? Foi dedicado a ele em período de sua vida. Então aqui eu trago mais algumas imagens também, então vocês podem ver que tem a representação dele. Aqui é justamente o interior, então são grandes construções, tá? São grandes monumentos aí que fazem parte da grande, rica história do Egito Antigo, tá? Passando aqui para vocês aqui o que vocês já conhecem, que são as pirâmides do complexo de Gizé. Então tá aqui justamente uma das principais construções, uma das mais emblemáticas, tá? Que, como vocês já sabem, essas obras, essas pirâmides, elas eram justamente tumbas ali para os grandes faraós daquele período, tá? Então eles tinham todo um jogo arquitetônico, tá? Então eles têm uma perfeição ali gigantesca em relação à arte, em relação à arquitetura, tá? Eram feitas ali a maioria com mão de obra dos escravos, tá? Então eles rolavam pedras de várias localidades diferentes aí, construíam tudo de uma forma em uma produção com um manuseio, com uma habilidade aí fora do comum, e que muita gente hoje, né, vocês já podem ver, já ouviram com certeza que muita gente fala que essas grandes pirâmides são obras de alienígenas, são pessoal que não tinha uma condição humana que poderia fazer isso. Então, pessoal, coloca logo como se fosse uma produção que fosse fora do nosso mundo, tá? Devido à sua perfeição, devido à sua dimensão, devido a toda a sua funcionalidade, tá? E aqui tem as esfinges, a esfinge que ela é justamente ali guarda as grandes três pirâmides, tá? Então aqui é para vocês terem uma noção que eles faziam essa aliança ali também com o mundo animal. Então vocês podem ver que é uma cabeça de um faraó com o resto do corpo de um leão, tá? Então é uma inteligência ali humana, a sabedoria, junto com a força do animal, atrelando ali as divindades, tá? O guardião ali do povo egípcio. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima aula a gente continua falando especificamente sobre alguns povos da antiguidade, mas acredito que a gente vai falar sobre os povos ali da região asiática, tá? Então espero que vocês tenham curtido a aula. Próxima aula estaremos juntos novamente. Lembre de estar sempre olhando, acompanhando os livros, tanto de história, tanto na parte de arte, especificamente de arte. Tem algumas atividades lá, e qualquer coisa podem entrar em contato comigo, beleza? Valeu, pessoal do primeiro ano, abraço para vocês e até a próxima.